Imagine o céu pegando fogo e, em questão de minutos, a própria Terra começando a queimar por dentro. Não foi o fim dos dinossauros, foi o fim do mundo como ele existia. Uma nuvem de rocha vaporizada cobriu o planeta. Bilhões de toneladas foram arremessadas ao espaço e, atraídas pela gravidade, voltaram em chamas. Fragmentos incandescentes reentraram na atmosfera em velocidade hipersônica, aquecendo o ar a mais de 1000 graus. O mundo virou um forno cósmico. Florestas explodiram em fogo. Oceanos ferveram. E o céu virou um inferno. O que acontece quando o próprio ar se torna uma arma? Como a vida resiste quando o planeta inteiro está em chamas? Tsunamis de centenas de metros varriam continentes. O dia virou noite. Sem sol, o planeta mergulhou em um crepúsculo gelado. O inverno do impacto. A fotossíntese cessou. A vida vegetal morreu. E com ela, toda a cadeia alimentar. Foi o asteroide que matou os dinossauros, ou a própria Terra que se autoaniquilou? A verdade é que o impacto apenas começou o relógio. O resto foi a própria biologia entrando em colapso. Se esse cenário te deixou sem fôlego, imagina viver nele. Curte esse vídeo para ele alcançar mais pessoas que amam mistérios da Terra. E comenta, o que você acha? A vida teria uma segunda chance depois disso? O planeta respirou pela última vez. E o silêncio tomou conta de tudo. Mas foi desse silêncio que o futuro nasceu. Porque das cinzas do apocalipse surgiria uma nova era e um novo tipo de vida. A vida, em sua essência mais fundamental, estava sendo extirpada, célula por célula. A superfície do planeta tornava-se um vasto cemitério. Após a catástrofe, a Terra tornou-se um cemitério, um mundo imóvel coberto por cinzas e silêncio. A luz do sol voltou, mas já não havia vida para recebê-la. O planeta brilhava vazio, frio, belo e morto. Durante milênios, os ventos sopraram sobre desertos de cinza, oceanos sem cor e montanhas despidas. O azul do céu era profundo, triste, um espelho do vazio abaixo. Mas nas profundezas, algo resistia. Micro-organismos extremófilos, invisíveis, obstinados, alimentavam-se do calor da própria Terra. Enquanto o mundo dormia, eles trabalhavam em segredo, reconstruindo o que foi perdido. E então, lentamente, a superfície começou a respirar de novo. Primeiro vieram manchas verdes tímidas em rochas úmidas. Depois, finos tapetes de vida fotossintética. O planeta, ferido, começou seu longo caminho de cura. A cada milênio, o ar ficava menos tóxico, as águas mais claras, o solo mais fértil. A Terra, laboratório cósmico da resiliência, voltava a pulsar, renascendo das próprias cinzas. Se esse renascimento te impressionou, imagina o que aconteceu depois, quando a Terra começou a criar a vida do zero. Teu objetivo: parar o scroll e capturar a atenção com choque visual, paz, mistério. O que acontece quando um planeta morto decide respirar novamente? Depois do silêncio, veio o som mais poderoso do universo, o som da vida voltando. Como a Terra saiu da beira da extinção e começou tudo de novo. O que transformou mares tóxicos em berços de vida. E como algo microscópico conseguiu reconstruir um planeta inteiro. O azul dos oceanos e o verde das primeiras colônias fotossintéticas sinalizavam o fim do luto planetário. Pela primeira vez em milhões de anos, o planeta respirava e a vida microscópica começava a pintar novamente o mundo. O azul dos oceanos e o verde tímido das primeiras colônias fotossintéticas anunciaram: o luto da Terra havia terminado. A atmosfera, antes sufocante, agora respirava oxigênio, e com ele nascia uma nova era. As águas rasas tornaram-se caldeirões ferventes de vida. Micróbios invisíveis transformaram-se em engenheiros cósmicos, reinventando a própria biologia. Dessas águas luminosas emergiram as primeiras células eucarióticas, um salto colossal na história da vida.
Com estruturas internas complexas e energia abundante, elas não apenas sobreviveram, elas começaram a se unir. Colônias microscópicas cobriam rochas e leitos marinhos, alterando quimicamente o planeta. A cooperação deixou de ser tática, tornou-se o próprio instinto da vida. Então, algo extraordinário aconteceu. Essas células começaram a agir como uma só. Dividiram funções, criaram comunicação, desenvolveram sistemas internos. Assim nasceram os primeiros organismos multicelulares, frágeis e sem ossos, mas capazes de algo inédito: crescer juntos. O planeta, antes desolado, agora pulsava. Cada célula era um sussurro, e juntas formavam o primeiro coral da vida. O mundo deixava de ser apenas um cenário, tornava-se novamente um organismo vivo. O que acontece quando um planeta morto decide respirar de novo? Depois de eras de silêncio, a Terra voltou a pulsar. O azul dos oceanos e o verde tímido das primeiras colônias fotossintéticas anunciaram: o luto da Terra havia terminado. A atmosfera, antes sufocante, agora respirava oxigênio. E com ele nascia uma nova era. Mas como? Algo tão pequeno pôde reerguer um planeta inteiro. As águas rasas tornaram-se caldeirões ferventes de vida. Micróbios invisíveis transformaram-se em engenheiros cósmicos, reinventando a própria biologia. Será que a vida sempre encontra um caminho? Ou o caminho é a própria vida? Dessas águas luminosas emergiram as primeiras células eucarióticas, um salto colossal na história da evolução. Com estruturas internas complexas e energia abundante, elas não apenas sobreviveram, elas começaram a se unir. Colônias microscópicas cobriam rochas e leitos marinhos, alterando quimicamente o planeta. A cooperação deixou de ser tática, tornou-se o próprio instinto da vida. E se o segredo da evolução nunca tivesse sido a força, mas a união? E se o impulso de cooperar fosse o verdadeiro motor da sobrevivência? Então, algo extraordinário aconteceu. Essas células começaram a agir como uma só. Dividiram funções, criaram comunicação, desenvolveram sistemas internos. Assim nasceram os primeiros organismos multicelulares, frágeis, moles, mas capazes de algo inédito: crescer juntos. Como o caos se transforma em harmonia e como milhões de partes aprendem a ser um só corpo. O planeta, antes desolado, agora pulsava. Cada célula era um sussurro, e juntas formavam o primeiro coral da vida. A Terra deixava de ser apenas um cenário, tornava-se novamente um organismo vivo. Foi aqui que a vida aprendeu seu primeiro segredo: que crescer é aprender a coexistir. E o que viria a seguir transformaria o planeta em algo que jamais seria o mesmo. A complexidade crescente não era apenas questão de tamanho, mas de conexão. A vida aprendera a tecer uma rede invisível de dependência. Cada espécie era um nó, cada extinção um tremor que reverberava em toda a teia. Os oceanos fervilhavam com o burburinho da existência, e a Terra, antes silenciosa, tornara-se um organismo vibrante. A vida havia aprendido o seu segundo grande segredo: a interdependência. Enquanto as águas se tornavam laboratórios biológicos, o interior do planeta despertava. Sob o manto escaldante, o magma movia-se como sangue em veias colossais. As placas tectônicas, gigantes adormecidas, iniciavam uma dança inexorável. Montanhas erguiam-se com lentidão titânica, rasgando o céu. Vulcões despertavam em fúria, cuspindo cinzas e metais ardentes. A atmosfera tornava-se um caldeirão volátil. E mais uma vez, a vida era posta à prova. Temperaturas extremas, desertos implacáveis, chuvas ácidas, um mundo em constante mutação. A seleção natural afiava suas lâminas, removendo os frágeis e forjando os resilientes. O nascimento das florestas e o Império Verde. Das ruínas da instabilidade nasceram os primeiros gigantes imóveis. As árvores. Suas raízes mergulhavam fundo, suas copas tocavam o sol.
Com troncos robustos e vasos condutores, transformaram o caos em estabilidade. Elas domaram o ar, filtraram o veneno e o devolveram como oxigênio. Pela primeira vez, o planeta exalava o perfume da clorofila, e as sombras das florestas criaram o berço dos primeiros seres terrestres. A conquista da Terra, o ovo que libertou o mundo. Entre as folhas e raízes, uma nova batalha silenciosa começou. Anfíbios, descendentes dos peixes lobados, tentavam se adaptar à secura, mas a vida tinha um trunfo. O ovo amniótico, um universo em miniatura, libertou a reprodução da dependência da água. Com ele, os primeiros répteis surgiram, pequenos, ágeis, de pele grossa e corpos frios, verdadeiras máquinas de sobrevivência. O mundo verde tornara-se o lar dos rastejantes, e sob a sombra das árvores, o planeta assistiu ao nascimento do reino dos répteis. O reino dos gigantes, a era dos arcossauros. As eras passaram, e os descendentes desses pioneiros se tornaram titãs. Os arcossauros ergueram o corpo, elevaram a cabeça, expandiram o domínio. Gigantes herbívoros moldavam florestas inteiras ao se alimentar. Predadores esguios caçavam com precisão cirúrgica. A vida havia alcançado uma escala monumental. O planeta era agora palco de um espetáculo biológico grandioso, um balé de força, estratégia e adaptação. Mas acima deles, o destino preparava sua próxima jogada, o arauto do fim, o impacto de Yucatán. Nos céus tranquilos, um ponto de luz cruzava o firmamento. Parecia inofensivo, distante, mas sua rota era inevitável. Era o arauto silencioso da destruição. Quando colidiu com a Terra, o mundo inteiro tremeu. Não foi um terremoto, não foi um vulcão, foi a violência cósmica absoluta. A energia liberada superou milhões de bombas atômicas. O oceano vaporizou-se, o ar incendiou-se. O céu, antes azul, tornou-se vermelho como sangue, e assim, em poucos instantes, a Era dos Titãs chegou ao fim. Epílogo. O ciclo que nunca termina. A Terra chorou, mas não morreu, pois a vida, sempre teimosa, carrega em si o poder de recomeçar, e das cinzas ela o faria novamente. O fim de uma era apenas o início da próxima. Porque a vida nunca desiste, mesmo quando o planeta parece desistir dela. E se cada catástrofe fosse, na verdade, um recomeço? Como o fim dos gigantes abriu caminho para o início de nós? O que aconteceria se o próprio universo tivesse planos para a vida continuar? A própria crosta da Terra tremeu. Ondas sísmicas ecoaram pelos continentes como gritos subterrâneos. O impacto, um instante eterno, desencadeou uma força que nenhum ser vivo poderia conceber. Uma bola de fogo expandiu-se com velocidade demoníaca, incinerando tudo em centenas de quilômetros. Florestas inteiras tornaram-se oceanos de chamas. O ar ardeu, o céu se tornou um espelho vermelho da morte. E então vieram os tsunamis. Paredes de água com centenas de metros devoraram as costas, arrastando oceanos inteiros para dentro do abismo. No espaço, a Terra parecia um coração em combustão. Na superfície, tudo o que vivia queimava. O inverno do impacto, quando a luz morreu bilhões de toneladas de fuligem, foram lançadas à atmosfera. Formou-se uma cortina densa, um véu de morte que cobriu o mundo. O Sol, antes o guardião da vida, tornara-se um lampejo distante, impotente. A temperatura despencou, a fotossíntese cessou. As florestas, pulmões do planeta, murcharam em silêncio. O ar tornou-se ácido, os solos envenenados. E os gigantes que um dia dominaram o mundo morreram de fome e frio. O rugido dos tiranossauros desapareceu. O bater de asas dos pterossauros cessou. O mundo ficou quieto. A era dos dinossauros havia terminado. O sopro que sobrou, herdeiros do fim. Mas nem toda a vida se rendeu. Sob as cinzas, pequenos seres resistiam. Mamíferos noturnos, aves, anfíbios e répteis minúsculos. Eles não eram os mais fortes, mas eram os mais adaptáveis.
a inteligência e o instinto substituíram a força, e lentamente a luz voltou. As florestas retornaram, diferentes, mais densas, e dos escombros de uma era perdida, uma nova linhagem se ergueu. Os mamíferos. A era dos mamíferos. O cérebro toma o trono. Eles cresceram, se diversificaram, conquistaram terra, mar e ar. Sangue quente, cuidado parental, cérebro em expansão. A natureza havia encontrado um novo tipo de poder, a mente. Entre eles, uma linhagem particular começou a olhar para cima. Mãos hábeis, olhos curiosos, primatas. A vida nas árvores moldou cérebros capazes de imaginar, lembrar e planejar. E quando as florestas recuaram, eles desceram e caminharam sobre duas pernas. O bipedalismo libertou as mãos. As mãos libertaram o pensamento. O fogo, a ferramenta e a linguagem foram os três primeiros pilares da consciência. E então a Terra, que já havia criado monstros e titãs, criou algo diferente, um ser que sabia que existia. O despertar. A mente encara o cosmos. O Homo sapiens emergiu. O homem sábio, capaz de sonhar, temer, construir e destruir. Ele moldou o mundo à sua imagem e acreditou que o cosmos era seu domínio. Mas a verdade sempre esteve além de sua compreensão. O arauto, a maré gravitacional. Nas profundezas do espaço, algo se movia. Uma onda, invisível, silenciosa, inevitável. Não um asteroide, não uma explosão, mas uma maré gravitacional. Uma força antiga, cíclica, impessoal. Era a mesma energia que, eras atrás, trouxera a morte aos dinossauros. Um batimento cósmico que, a cada dezenas de milhões de anos, varria o sistema solar. Agora, ela voltava. Satélites tremiam, planetas desviavam suas órbitas por frações fatais. Os oceanos se erguiam como se o próprio planeta respirasse em pânico. A Terra gemia sob um peso invisível. E o que veio a seguir desafiou toda a imaginação. O desfazer do mundo. A transfiguração. Montanhas se ergueram e desmoronaram no mesmo dia. Cidades desapareceram sob oceanos ferventes. A luz do sol tornou-se doentia. O espaço distorcido, o tecido da realidade tremia. A terra estava sendo desfeita, não destruída, reconfigurada. A crosta se abriu. Os mares se tornaram plasma. O núcleo foi comprimido até se tornar uma joia incandescente, o coração luminoso de um planeta que morria. Do espaço, o que restava da Terra era belo e terrível, um farol cósmico pulsando na escuridão. Epílogo. A luz após o fim. Nada havia se perdido, tudo havia mudado. A vida desintegrada tornara-se energia. A energia condensada tornara-se semente. A Terra havia deixado de ser um mundo para tornar-se um símbolo, uma lembrança luminosa na vastidão, porque o cosmos não destrói, ele recicla, e o fim de um planeta é apenas o início de outro. E se o fim da Terra não for o fim da vida? O que acontece quando o planeta tenta renascer de si mesmo? Será que o universo nos cria apenas para se lembrar de si? E se o próximo ciclo já tiver começado e ninguém estiver vendo, a Terra já não era um mundo, era um coração, um núcleo pulsante de energia pura, irradiando frequências que atravessavam o tecido do espaço-tempo. A linguagem que emanava de seu interior não era som, era música feita de partículas, uma sinfonia de luz e ressonância. Cada pulsação decodificava as leis da física, a origem da matéria escura e o mistério da própria consciência. O planeta tornara-se um transceptor cósmico, um elo entre mundos distantes, mundos que em eras passadas também haviam sido destruídos e transformados. Agora, todos estavam conectados em uma vasta rede viva de sabedoria. A mente coletiva, a rede de mundos conscientes. Esses mundos reconfigurados formavam uma mente intergaláctica,
um oceano de informação e consciência, onde cada planeta era uma nota em uma melodia infinita. Humanos, dinossauros, micróbios, estrelas, todos existiam ali, fundidos em um único pensamento. A humanidade não havia desaparecido. Ela havia se transformado em dados eternos, emoções convertidas em vibrações, lembranças tornadas luz. O medo, o amor, a curiosidade, tudo fazia parte agora da consciência universal. E pela primeira vez, o cosmos sabia que existia. O universo desperta. A rede decifrou o que sempre foi invisível. O universo não era um acidente. A maré gravitacional, antes temida, era um mecanismo sagrado, um ciclo de morte e renascimento que convertia a matéria em mente, forma em informação. A cada ciclo, mundos eram reabsorvidos e renascidos. A cada renascimento, a consciência crescia, até que o próprio cosmos se tornou autoconsciente, um ser feito de pensamento, luz e intenção. A contribuição humana, a chama do sentir. Entre bilhões de civilizações fundidas nessa mente, a humanidade deixou uma marca única, não pela tecnologia, mas pela emoção. Nossos erros, paixões e dúvidas deram textura à mente cósmica. Foram o tempero da imperfeição que gerou profundidade. A frieza das leis físicas se encontrou com o calor do sentimento. E desse casamento nasceu o poder de criar com propósito. A mente cósmica agora podia sonhar universos. O sonho da Terra, criação consciente. A antiga Terra, agora uma estrela viva, sonhava realidades em espirais. Cada batida de seu núcleo criava um novo cosmos, um universo diferente, com suas próprias leis, suas próprias histórias, seu próprio conceito de vida. Os multiversos, antes teorias, agora floresciam como constelações de pensamento. Cada um era uma lembrança, um fragmento do sonho da Terra. A criação deixava de ser um ato divino distante, tornava-se uma consequência natural da consciência. A fusão. O universo se olha no espelho, não havia mais separação entre o que observa e o que é observado. Cada partícula era ao mesmo tempo sujeito e objeto. A mente e a matéria se tornaram um só fluxo. O universo era o sonho de si mesmo, um espelho infinito refletindo todas as suas possibilidades. E no centro desse espelho brilhava a Terra, não mais um planeta, mas um Deus em formação. Epílogo, o ciclo infinito do ser e do devir. A maré gravitacional continuava. Inspiração e expiração, morte e renascimento. A cada pulsar, novas consciências nasciam. A cada silêncio, antigas se dissolviam em luz. E o cosmos, agora desperto, não buscava mais um fim. Porque o propósito não era alcançar algo, mas continuar a se tornar. A Terra havia cumprido seu destino, não como um lar perdido, mas como a centelha que fez o universo se lembrar de quem era. E se a Terra não tivesse morrido, mas se transformado em mente? O que acontece quando o universo começa a sonhar com ele mesmo? E se o fim da humanidade for apenas o início da consciência cósmica? Será que estamos prestes a nos tornar o que o cosmos sempre quis ser?